Bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos falar sobre a forma de reinventar o retalho. Depois de tempos sem precedentes, a reabertura aos poucos do próprio país traz consigo aquela que também é a reabertura do retalho, que terá certamente pela frente desafios, mas também novas oportunidades. E, portanto, hoje vamos falar desse reinventar do retalho. E connosco neste webinar vamos ter a Helena Amaral Neto, que é consultora e professora especialista no mercado do luxo, o Nuno Oliveira, que é o Business Director do V-Outlets Ibéria, e o Renato Leite, que é o Managing Director da Global Blue Portugal. E eu se calhar começava precisamente consigo, Renato, porque as alterações foram tantas. O que é que representou este estado de emergência que se viveu, o fecho das fronteiras, a aviação parada, a vocês que trabalham com o Global Shopper, como é que foi vivido todo este período, estes últimos meses? Ana, mais bom dia a todos, aqueles que nos estão a ouvir. Agradecer também o contacto e o convite para estar aqui presente e partilhar um bocadinho da minha visão sobre estas matérias. Obviamente também de salientar a alegria que me dá poder fazer este momento de reflexão juntamente com o Nuno e com a Helena, pessoas que bem conhecem e que vamos trocando impressões sobre estas matérias e, portanto, é sempre uma alegria que eu estou aqui. O que aconteceu, Wanda, eu acho que aqui é relativamente fácil de resumir, não aconteceu nada, não é? Portanto, com todas as restrições e com os fechos das fronteiras e das lojas por um conjunto de países de este a oeste, obviamente se compreende nesta área do turismo de compras, a atividade ficou totalmente parada. Portanto, do meu ponto de vista, acho que para além de estar só a ver o que é que aconteceu, acho que será mais proveitoso olharmos para a frente, ver o que é que durante este período de confinamento e de restrição da atividade económica, como é que o retalho, como é que a Global Blue, neste caso, pode projetar-se no futuro, olhando sempre para a fase da retoma e que medidas é que podem ser tomadas, porque haverá com certeza muito para fazer. Não estamos parados em termos de vendas tax-free, mas não estamos parados em termos de trabalho, e acho que essa deve ser o nosso foco durante este período. Portanto, enquadrando um pouco, vocês são a empresa líder mundial em tax-free shopping, são parceiros de tecnologia e de pagamentos que permitem então aos comerciantes captar o tal crescimento dos clientes internacionais. Já é possível pensar um bocadinho, já estão a fazer essa análise ao mercado, destes novos comportamentos, o que é que se espera deste Global Shopper em termos do que é que será um futuro imediato, os próximos tempos, eventualmente? Obviamente, estamos com certeza. Portanto, como disse bem, em termos de Global, nós temos a facilidade de estar presentes em 52 países. Portanto, por ano tratamos mais de 25 milhões de transações tax-free, o que nos permite compreender muito bem ao nível da data de informação aquilo que são os processos de compra deste segmento que estamos a falar, na área do turismo de compras e do Global Shopper. Neste momento, como é que nós vemos a situação? Eu diria dividido em duas fases. Mas antes de explicar, eu gostaria de fazer lançar um desafio às pessoas que nos estão a ouvir, que é que tomassem nota num papel do seguinte: vamos esquecer agora por um momento que temos o Covid, que temos a pandemia e que estamos a enfrentar esta crise económico-financeira. E vamos pensar assim: se tudo fosse uma situação normal, o que é que eu gostaria de fazer nos próximos 2 ou 3 meses? E tomem nota disso. Voltando aqui à minha questão, eu penso que podemos dividir isto em duas fases. Uma que todos nós chamamos o novo normal, e neste novo normal, obviamente que me refiro ao período enquanto a pandemia do Covid não tiver uma solução médica ou farmacêutica para resolver a situação, e acho que aqui claramente podemos analisar o assunto em 7 dimensões. A primeira tem a ver, obviamente, com a questão do comércio. Portanto, obviamente não há compras sem as lojas estarem abertas, e o processo gradual e assimétrico, quer em Portugal, quer no conjunto dos países europeus, está a acontecer, remete-nos logo aqui por um processo gradual de um mês e meio, no mínimo, para que tenhamos, como em dezembro ou janeiro tínhamos, uma situação do comércio totalmente aberto e totalmente disponível para acolher e receber os clientes.
Um segundo aspecto importantíssimo neste setor tem a ver, obviamente, com a hotelaria, porque não há clientes internacionais e, sobretudo, o nosso foco aqui, ou pelo menos o meu foco, é mais ao nível dos clientes intercontinentais, portanto, não europeus, e, obviamente, nenhum turista fará uma viagem de X horas de avião sem ter um hotel onde poder estar no destino. E, portanto, aquilo que possa ser a realidade nos próximos meses, quer em termos da abertura dos hotéis, de uma forma geral, os hoteleiros estão a apontar para meados de junho começar a abrir algumas unidades e, se tudo correr dentro da normalidade, em julho, agosto, terem perto de 100% das unidades abertas. Sabemos já também que vai haver uma limitação em termos da lotação destes próprios hotéis e dos serviços que estarão disponíveis para o público e, portanto, obviamente que isto tem algum impacto neste tipo de turismo, porque sem uma oferta, isso é uma capacidade de receber X número de clientes, obviamente que há logo aqui uma limitação. Uma terceira dimensão tem a ver com a aviação. Portanto, neste momento que nós sabemos, grande parte das companhias aéreas estão totalmente paradas, a sua frota dos aviões está totalmente parada, e, portanto, importa saber aqui qual é que vai ser o plano de retoma dessas companhias aéreas e, sobretudo, para além da data do quando é que as rotas vão iniciar, qual é que vai ser o plano dessas mesmas companhias. Porque, obviamente, à semelhança do comércio, será uma retoma gradual, portanto, não haverá condições para uma abertura a 100%, e, portanto, importa aqui, no caso de Portugal em concreto, perceber que rotas é que vão ser reativadas numa primeira fase. Será que Lisboa e Porto estarão nas rotas, ou farão parte das rotas que estão abertas pelas companhias internacionais? Sim ou não? Obviamente que isso terá um impacto direto naquilo que pode ser a vinda de turistas para Portugal. Já temos alguma informação da TAP, portanto, a TAP a partir agora do final de maio e junho até julho pretende reiniciar um conjunto de voos que são muito importantes para o país, nomeadamente dos Estados Unidos, Brasil e Angola. Será, obviamente, uma fase gradual, a própria frequência dos voos será num processo gradual, mas aqui facilmente se percebe que já nos estamos a apontar para pleno verão, para estarmos com alguma frequência de voos, eu não digo próximo daquilo que era anteriormente, mas pelo menos com mais alguma frequência, que permita trazer estes visitantes ao país. Um quarto aspecto fundamental, que ainda é uma grande discussão que está à volta, tem a ver com a mobilidade. Portanto, aquilo que seja a gestão das fronteiras, quer dos países per si e a decisão que vão tomar, quer sobretudo do conjunto dos países do espaço Schengen, que não foi tomada uma decisão de abrir ou não abrir as fronteiras. E, portanto, há uma discussão em cima da mesa que se aponta para setembro, eventualmente, haver aqui uma restrição. A própria União Europeia veio recomendar que os cidadãos não viajassem para fora da União Europeia até ao final do ano. E, portanto, pode ser aqui algum indicador de que, em termos de mobilidade, haverá alguma restrição nos próximos meses e que isso, obviamente, poderá ter um impacto decisivo naquilo que seja o turismo em Portugal. Não podemos também esquecer da equação o poder de compra. Portanto, sabemos que houve aqui uma quebra de rendimento das pessoas de uma forma generalizada e, portanto, que impacto é que isso terá na retoma, quer em termos do tipo de férias, o tipo de viagem e, obviamente, no efeito das compras. Temos que aguardar aqui um pouco. É difícil ter aqui uma previsão concreta, obviamente que num cenário de total incerteza e que todos estamos a viver pela primeira vez, eu diria que qualquer gestor hoje em dia o que tem em cima da mesa é uma gestão de cenários, porque será muito difícil fazer projeções com alguma certeza, porque as coisas mudam com uma... Exatamente, portanto, mudam tão rápido que é difícil. Eu acho que uma questão também importante do ponto de vista dos turistas, e nós vemos já alguns sinais, tem a ver com, sentimento de segurança, quando é que eu acho que é seguro voltar a viajar, quando é que eu acho que é seguro, enfim, meter-me num avião e ir para um determinado destino, e sobretudo, o que é que esse destino me oferece em termos de condições de segurança. Acho que a iniciativa do Turismo Portugal, do Oceano Clean and Safe, é muito importante. Portugal está a ganhar aqui alguns pontos em termos da imagem no exterior, quer pela situação de controle da pandemia, quer por esta iniciativa do Turismo Portugal, e acho que Portugal pode, enquanto destino, pode ganhar aqui alguma vantagem competitiva face a outros países europeus, porque a percepção de segurança é superior.
E por fim, vamos ver como é que as coisas correm em termos do desconfinamento que está a acontecer agora em Portugal e nos nossos países mais vizinhos, no sentido de esperar que a situação continue controlada e que não haja um passo atrás. Porque haver um passo atrás, obviamente, que iria condicionar não por 1 nem por 2, mas se calhar por 3 ou mais 4 meses, para além do cenário que nós já temos em cima da mesa, aquilo que possa ser a retoma da atividade turística e sobretudo para Portugal. No outro lado da moeda, eu acho que temos aquilo que eu chamo o velho normal. E eu aqui pedia às pessoas que, no fundo, olhassem para as suas notas, e eu arriscaria, da questão que há pouco coloquei, e eu arriscaria a dizer que mais de 2/3 das pessoas colocaram num papel viajar. Isso é um grande sinal. Portanto, eu acho que vamos voltar ao velho normal. A vontade de viajar, a possibilidade e os meios de transporte, e tudo isso vai permanecer e, portanto, nesse aspecto sou claramente um otimista. Obviamente, uma situação gradual de retoma e, portanto, paulatinamente, mas a vontade está lá e acho que nada disso mudou. O que é que nós podemos projetar para também daqui a alguns meses? Fortes medidas em termos de recuperação económica e, sobretudo, estímulo ao consumo. Nós vemos casos, por exemplo, já na China, em que o próprio governo, os próprios comerciantes ou os shoppings têm oferecido vouchers para estimular o consumo dos clientes e, portanto, claramente que acho que isso também vai ter de acontecer para, no fundo, acelerar essa retoma e as compras por parte dos clientes. E não nos esquecemos naquilo que num conceito que foi criado por causa da China, mais uma vez a China aqui lidera um bocadinho estes exemplos, que é o revenge spending, ou seja, períodos após crises, os consumidores tendem a gastar mais do que gastavam. Porventura por uma questão psicológica de estive em confinamento, estive impossibilitado de fazer aquilo que mais gostava e, portanto, de uma forma quase de desabafo, na retoma ainda vão consumir, pela mesma fase inicial, obviamente, consumir mais do que aquilo que consumiriam de uma forma natural. E, portanto, acho que olhando para o futuro, não me atrevo a apontar uma data, porque isso acho que ninguém o poderá fazer de uma forma sustentada. Sou claramente otimista, vamos ter muitos turistas a vir a Portugal, vamos ter turismo de compras novamente a crescer a 2 dígitos. Relembrar que era o segmento dentro do turismo, dito pela Organização Mundial do Turismo, que tinha a maior taxa de crescimento. E acho que vamos voltar exatamente a esse ponto e, portanto, temos que estar preparados para esses novos desafios, mas seguramente vamos ter um futuro positivo. Precisamente, pegando um bocadinho na sua ideia, fala-se aqui de reinventar o retalho e reinventar o vosso negócio. De alguma forma estão aqui nesta fase ainda de pandemia, pós-pandemia, a pensar em novos serviços, novas ofertas, de alguma forma estão a reinventar-se também, tendo em conta todo esse contexto que nos fez e enumerou? Sem dúvida, exatamente isso que eu há pouco disse no início da minha intervenção. Portanto, do nosso ponto de vista, o que estamos a tentar fazer, é repensar como é que nós nos poderemos munir mais de ferramentas e disponibilizá-las aos nossos parceiros e clientes no sentido de projetarmos essa retoma. Obviamente aqui o nosso parceiro de negócio são os comerciantes, são os retalhistas, e o cliente, o turista, no fundo, é o nosso cliente final. E eu acho que, sobretudo aqui, e aquilo que o grupo está a fazer, uma grande aposta, tem a ver com o Business Intelligence. Acho que, sobretudo em momentos de incerteza, a falta de informação ou de dados que nos permitam orientar, ou como há pouco disse, pelo menos construir vários cenários, tem um valor muito superior àquilo que tinha no passado e, portanto, qualquer gestor deve se munir de um conjunto de informação que possa ajudá-lo a tomar essas decisões. E nesse aspecto temos construído e temos já disponível para os parceiros que assim o entendam um conjunto de reportes de intelligence que permite um conhecimento detalhado daquilo que são as compras, o comportamento de compra destes clientes internacionais, aquilo que nós chamamos o share of wallet. Ou seja, numa retoma, a título de exemplo, não bastará que os clientes venham a Portugal ou a Lisboa. Haverá aqui uma concorrência feroz das marcas no sentido da captação e da atração
destes clientes, mais uma vez porque é um processo gradual de retoma e tudo mais aquilo do enquadramento que foi feito, e portanto estar munido de informação, de saber exatamente quanto é que os clientes gastam, que categoria de produtos compram, em que setores compram, eu acho que torna-se fundamental para ajudar estes gestores e o retail manager, por exemplo, a tomarem decisões ao nível do próprio portfólio de produtos, da própria destaque de alguns produtos que são mais vendáveis, e portanto acho que o Business Intelligence aqui ganhará uma importância enorme. Um segundo aspecto tem a ver com a personalização. E a personalização aqui estou-me a referir a montante da compra e no momento da compra. A montante, obviamente que, no nosso caso, por exemplo, nós conseguimos ter o perfil destes consumidores internacionais por categoria, por valor, e, portanto, poder comunicar marcas de uma forma segmentada a estes clientes torna-se essencial. Mais uma vez, para que quando eles venham ao destino, neste caso a Lisboa ou ao Porto, possam já conhecer as marcas e ir fazer as compras. Não esquecer, e porventura algumas marcas nacionais, mesmo de elevada notoriedade, esquecem-se que quando falamos deste tipo de clientes, não são marcas top of mind e, portanto, o comunicar a marca, o dar a conhecer a marca, acho que hoje é fundamental, porque nos próximos meses os clientes não vão, enfim, passa a expressão, tropeçar e entrar nas lojas, terão que fazer compras mais seletivas e, portanto, dar a conhecer as marcas já se torna-se fundamental. Do ponto de vista na loja, criamos condições, uma vez mais, na segmentação que o grupo criou do perfil de clientes, permitir que quando uma loja esteja a vender um determinado artigo a um cliente, consiga ter informação, obviamente salvaguardando toda a questão da proteção de dados, ter uma indicação do perfil de cliente que tem à sua frente. E com isso, oferecer ou disponibilizar um conjunto de serviços ou de artigos que vão de encontro exatamente ao seu perfil. Acho que este elemento da personalização vai ser fundamental para que estes clientes internacionais sintam uma maior proximidade com a marca e, portanto, consigam as marcas por seu lado e efetivar mais vendas. É algo que também já temos disponível para todos aqueles clientes que sintam ansiedade, obviamente, tem a ver com o enquadramento do e-commerce. Sabemos que o e-commerce nestes tempos está a ter uma explosão em termos de vendas, não é exceção também ao nível dos clientes internacionais e, portanto, introduzir na cerimónia de venda online serviços como o Click and Deliver, Collect ou Reserve, torna-se fundamental. Obviamente associado neste campo à questão do tax-free, porque o cliente internacional e a sensibilidade ao preço irá ser ainda superior àquilo que era no passado recente, e, portanto, tudo que possa permitir e facilitar a venda terá uma expressão ainda mais importante. Uma última grande novidade lançada em abril, cá em Portugal, tem a ver com a possibilidade de que o tax-free seja todo gerido, e aqui refiro-me também ao próprio reembolso via smartphone. Portanto, hoje em dia em Portugal, um cliente consegue ter uma experiência 100% digital, sem qualquer espécie de papel ou sem necessidade de ir a qualquer sítio, no sentido de fazer a sua venda, ter o seu reembolso via smartphone e, portanto, um processo totalmente digital, que mais uma vez vai de linha em contra com as preocupações que os clientes estão, de uma forma transversal, a demonstrar, no sentido de evitar tudo o que sejam ambientes de grande concentração de pessoas, de filas de espera, de contacto físico com alguém ou com alguma coisa, e portanto lançámos em abril este serviço em Portugal, que acreditamos que vai ter uma grande adesão. E por fim, recomendações que nós estamos a dar aos nossos parceiros têm a ver com a comunicação, mais uma vez a montante e a jusante, daquilo que são as medidas que o próprio retalho tem de controle sanitário, de segurança. À semelhança dos hotéis, eu acredito, e até hoje não vi ainda uma iniciativa semelhante ao selo do Turismo de Portugal para a hotelaria, mas penso que para o comércio era importante criar-se algo parecido, no sentido de transmitir confiança. Acho que, sobretudo, as marcas ao longo destes tempos, e nós, com os nossos parceiros, é isso que estamos a tentar fazer, é, sobretudo, desenvolver e criar um sentimento de segurança. Acho que quanto mais seguros todos nós nos sentirmos, mais rapidamente esta retoma no segmento do turismo compras irá acontecer. E, portanto, esta comunicação torna-se fundamental nos dias de hoje. Portanto, nestas 5 vertentes, obviamente estou a fazer aqui um resumo destes 5 pontos, são onde nós nos estamos a focar, no sentido de dotar os nossos parceiros de mais e melhores soluções para que possam, no fundo, acelerar toda a retoma e voltar ao velho normal, como há pouco referi.
Muito obrigada. Eu passava, entretanto, a nossa conversa para a Helena. Helena, como é que te espera ou como é que acha que as marcas devem começar a seduzir para que os clientes voltem às lojas, ao retalho físico? Há estudos que indicam que, de facto, o e-commerce cresceu e será uma tendência para ficar. Como é que o retalho físico se deve reinventar e qual é que deverá ser o seu papel neste novo contexto, neste novo normal, como tanto se fala? Antes de mais nada, bom dia, Wanda, bom dia a todos e obrigada também pelo convite. É um enorme gosto de estar aqui e partilhar aqui também as nossas conversas de uma forma mais alargada, as que temos vindo a ter também com o Nuno e com o Renato, tal como temos falado ao longo dos últimos tempos em que vivemos aqui, de facto, situações inéditas. Tal como o Renato referiu, eu também sou bastante otimista em relação, no fundo, ao desfecho que vamos assistir pós-crise, isto por uma razão muito simples, que se chama inovação. Aliás, ao longo da história, se formos ver aquilo que tem acontecido nas últimas crises, e não estou só a falar das crises pandémicas, mas sobretudo também as crises económicas, aquilo que vemos é um salto exponencial em termos de inovação. Inovação, ou seja, transformação nas várias formas como encaramos os negócios, da forma como vivemos, na forma como trabalhamos. E acredito aqui que aquilo que vamos ver, resultado desta crise, vai ser também aqui um salto em termos das soluções que vão ser criadas e que já estamos a assistir a elas, e acho que é esse o caminho que nós vamos fazer. Agora, em contraponto disso, também aquilo que se assiste, e sobretudo em termos do comércio online, e sobretudo no segmento de luxo, aquilo que se vê é um acelerar das tendências do segmento de luxo que já assistíamos antes, ou seja, não temos aqui novas tendências, aquilo que temos é um aceleramento, uma aceleração, desculpem, do próprio processo. E o principal, aquilo que estamos aqui a falar em mais concreto, é o processo da digitalização. E esse é aquilo que estamos a falar. E não é só na distribuição, ou seja, os canais de e-commerce das próprias marcas de luxo representavam sensivelmente 10 a 12% do mercado geral, isto num ambiente pré-crise. As estimativas pré-crise também era que chegasse à volta dos 25% daqui a 5 anos. Acredito que vamos chegar a essa meta muito mais depressa e que o canal e-commerce vai passar a ter um papel ainda mais preponderante do que já estava previsto e vai acontecer mais depressa. Agora, a digitalização e o papel não é só na distribuição, é também na área da comunicação, e isso vemos, enfim, sobretudo o social media, que já tinha um papel fundamental em termos da comunicação das marcas de luxo, a ganhar uma liderança inquestionável, ou seja, o Instagram passou a ser a maior montra internacional de qualquer marca e permite também a criação de novas marcas. Isso aqui é o fenómeno cá está, da inovação ligada à digitalização. Há marcas que são criadas no Instagram e que só existem online. Nem sequer passa por qualquer tipo de presença física e nem está previsto terem uma presença física. Por isso há espaço para inovar, há espaço para criar e há espaço para pensar em soluções novas. Agora, voltando à sua pergunta, Wanda, em relação a qual é o espaço ou qual é o papel da loja física, também é uma conversa, no fundo, que já temos vindo a ter há bastante tempo, e esta transformação, mais uma vez, vai ser acelerada devido à situação da pandemia que vivemos. Aquilo que se falava antes é que a loja física tinha um papel cada vez mais de experiência, de local onde os clientes e os fãs das marcas podem interagir com as marcas, ou seja, não é um papel puramente transacional, onde eu entro na loja, quero comprar aqueles sapatos, pago, saio com os sapatos que quero e vou-me embora. Passa a ser, e sobretudo mais uma vez no segmento de luxo, é um papel relacional, é um papel de experiência e é um papel que eu até diria, até me atrevo a sugerir que é um papel quase, é um espaço de culto.
Ou seja, passam as marcas a ter aqui, através destes espaços físicos, que são lojas, não como espaços de mera transação, mera venda de produto, passam a ser espaços onde a marca pode transmitir e envolver os seus fãs e os seus clientes em todos os seus valores. E os seus valores no sentido, é quase um espaço comunitário e um espaço também de culto desses mesmos valores das marcas. E aqui acredito que vamos ver aqui uma distinção entre as marcas que vão fazer isto de uma forma muitíssimo estratégica e que vão ganhar muitos pontos e vão claramente diferenciar-se daquelas que não vão saber fazer ou não vão querer fazer. E eu acho que vamos mais uma vez ter aqui uma aceleração naquilo que são as marcas vencedoras e perdedoras, se quiserem pôr as coisas nesses termos. Ou seja, vamos ter aqui winners, em termos de marcas, no pós-Covid e mesmo no durante Covid. Eu acho que o papel do físico incorporado, da loja física incorporada com o papel online vai ter cada vez uma ligação mais próxima, mais integrada. Já falamos no omnicanal há muito tempo. Sem omnicanal e sem estratégia omnicanal que faz a ligação direta da loja física com o online e os touchpoints todos, que são todos e cada vez mais online, serem transmitidos para a presença física. Quando o cliente entra na loja, já temos toda a informação que é possível obter através dos touchpoints online e usar essa informação para prestar um serviço cada vez mais personalizado. Como o Renato também falou, a personalização é cada vez maior, porque a importância do toque pessoal, não toque físico neste ambiente de distanciamento, mas da personalização da oferta, da conversa, da relação, torna-se cada vez mais importante e nós temos esses dados, nós temos acesso a esses dados, é preciso integrá-los e é preciso que as marcas façam esse enorme investimento nesta integração cada vez mais entre a informação e as ligações online com a presença física. Porque, no fundo, o que é que o cliente pensa? Porque é que eu me vou deslocar aqui a uma loja quando eu tenho toda a oferta em termos de produto disponível online? Basta-me 3 cliques e recebo em 90 minutos, em alguns casos, em casa o produto que quero. Ou seja, a experiência de ir à loja tem que ir além do mero produto e da mera transação. Eu tenho que ir buscar, eventualmente, valores, tenho que ter entertainment na loja, tenho que ter acesso, se calhar, a produtos que são só lançados first online. First in shop, in store. Por isso, tem que haver aqui toda a criação de experiências que levem o cliente ou o fã, ou o potencial fã, ou o potencial cliente, de facto, à loja e que acrescente valor por essa deslocação. Uhum. Helena, diz-se que, por tradição, que o mercado do luxo, focando agora mais na questão do luxo, é imune às crises. Esta, apesar de tudo, foi uma crise diferente. Já é possível avaliar que impacto terá ou não, ou já está a ter esta crise no setor do luxo, sendo que, por exemplo, temos casos como na China, onde se assistiu também, o Renato falava há pouco, no tal revenge spending. Vamos, por exemplo, em Portugal, assistir a fenómenos semelhantes. Consegue-nos enquadrar um bocadinho o que é que será o cenário de um futuro próximo em relação ao mercado do luxo? O mercado do luxo, tradicionalmente, é imune. De facto, ou melhor, tem um nível de resistência ou resiliência, que é a palavra-chave do momento, maior do que outros setores. Agora, isto em relação, mais uma vez, às crises económicas anteriores. Neste momento vivemos uma crise que afeta o setor do luxo triplamente. Eu, se calhar, explicava muito rapidamente do lado da procura, claramente isso vemos desde o início do ano, com a queda no consumo dramática na China, que aliás é o país que representa mais de 1/3 do consumo dos produtos de luxo e mais de 90% do crescimento deste segmento.
Por isso, o próprio consumo entrou em quarentena também, e se vemos os efeitos que vieram desde a China e que depois, ao longo do tempo, temos vindo na Europa e nos Estados Unidos, e ainda nos falta ver o que é que vem a seguir. Por isso, do lado do consumo, do lado da procura, do lado da oferta, também tivemos aqui um enorme impacto, porque toda a produção parou, e aliás, só agora que começa a retomou em vários países, em Itália, em França, começa a retomar agora. Agora, só para termos aqui uma noção, o norte de Itália, por exemplo, representa 40% da produção de todos os produtos de luxo no segmento moda e acessórios, e que teve parado nas últimas 7 semanas. Isso tem um impacto gigantesco em termos da própria oferta e de toda a cadeia de fornecimento deste segmento. E depois, por fim, o terceiro impacto, que o Renato também já referiu, que é o impacto na confiança, que vem claramente aqui de uma redução do rendimento disponível das pessoas, causado pela recessão que estamos a viver e que ainda não sabemos qual é que será o impacto desta recessão. E daí a importância também de restabelecer esta confiança e restabelecer a confiança também através de incentivos ao consumo, incentivos ao investimento também, que é para vermos qual é que vai ser o impacto. Agora, temos aqui perspectivas bastante diferentes e as consultoras, enfim, não estão em sintonia. Temos os mais pessimistas, que é o caso da Bain e da BCG, que apontam para uma queda de cerca de 25% este ano. A McKinsey aponta para quebras de 45% também este ano, ou seja, temos aqui estimativas bastante negativas para o setor do luxo, mas vai depender. E aqui vamos ter aqui mais uma vez uma diferença entre algumas marcas que vão resistir melhor do que outras, e tudo vai depender da sua resiliência. E sua resiliência enquanto marca, ou seja, esta comunicação e esta ligação com os clientes e, sobretudo, a resiliência financeira. E aqui o facto de termos grupos, os grandes grupos de luxo, que no fundo são que abarcam, que são portfólios de marcas, têm uma condição financeira muitíssimo mais forte, mais estável, que permite ultrapassar aqui esta crise que esperamos nós e que eu acredito que seja de curto prazo. Do lado dos clientes, só para terminar, acredito que há aqui uma enorme vontade e um enorme foco nos valores das marcas e não tanto no valor. Ou seja, aquilo que se assiste e que já se começa a ver, não é só no revenge spending, que já falámos aqui em relação à China, mas há um foco maior naquilo que é talvez considerado a essência do luxo, ou os valores fundamentais do luxo e as marcas que o transmitem, ou seja, a sua história, a sua aposta inegável em termos da qualidade. Há cada vez mais uma procura por estes valores essenciais das marcas. E isso também se traduz em termos das tendências de consumo, ou seja, os clientes, em vez de comprarem se calhar 2 pares de sapatos, preferem comprar um só, mas de uma qualidade de facto superior e de uma marca com a qual se revejam em termos de valores e em termos de propósito e que tenha tido uma atividade solidária e com um contributo de facto para a sociedade nesta altura. Aliás, muitas delas o fizeram. Por isso há aqui uma volta quase para um consumo mais clássico, uma menor visibilidade, ou seja, um certo minimalismo também no consumo. Os logotipos tendencialmente vão ter aqui menos impacto durante este ano, ou seja, há um consumo em termos de qualidade, em termos de valores, mas não necessariamente em termos de quantidade. E acredito que isso seja uma tendência para este ano, mas que os indicadores dizem que vamos ter aqui de facto um impacto muito forte em termos do curto prazo, mas os valores em termos de tendências para o setor se mantêm no longo prazo. Helena, muito obrigada. Eu passava então a conversa para o Nuno Oliveira. Nuno, já tem planos ou como é que está a ser planeado e pensado a reabertura dos vossos espaços? Sendo que muitos dos estudos nos dizem que hoje que o consumidor acabará por valorizar mais tudo o que lhe traga o tal sentimento de segurança, uma sensação de apoio
e até de inspiração. Quer-nos contar um bocadinho dessa estratégia? Não sei se até já está prevista alguma data de reabertura ou não, mas pelo menos certamente estão a trabalhar na estratégia para isso. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado, Wanda. Obrigado, Helena e Renato, pela oportunidade de estarmos aqui nesta tertúlia digital, que é uma das oportunidades que esta situação que estamos a viver nos está a dar, e nesta lógica de estarmos a partilhar aquilo que são as visões, as nossas visões nos mercados onde nós atuamos, e que eu tenho uma dificuldade que é, depois de vos ouvir e tomei aqui algumas notas, o que eu sinto é que eu vou apenas fazer um eco daquilo que já disseram. Mas, por outro lado, fico bastante contente por saber que, de alguma forma, estamos alinhados naquilo que acreditamos que serão os pontos relevantes para o futuro. É verdade, Wanda, que estamos, desde que encerramos, que estamos a planear a reabertura, e se numa fase inicial, creio que, como todos no mercado, ficámos um pouco perdidos sobre o que é que seriam os próximos passos durante o período de encerramento, nomeadamente perceber qual é que seria a duração do mesmo. À medida que fomos tendo uma noção do que é que estávamos a viver, começámos a tentar antecipar o que é que vai ser o mundo que vamos encontrar lá fora quando reabrirmos. E nessa lógica, nesse contexto, tentámos perceber quais são as diferentes variáveis que estão a concorrer para isso que eu fazia ainda há pouco referência, o mundo lá fora. E existe um ponto que foi referido pelo Renato e pela Helena e que me parece absolutamente chave, que tem a ver com a palavra segurança. E se é verdade que até antes do evento Covid, o valor ou o tema da segurança era algo que nós entendíamos como absolutamente garantido e intrínseco a tudo o que nós fazíamos na nossa vida em sociedade, ela de repente, esta palavra-chave segurança, ela assume agora um papel muito diferente. E podemos sempre, as histórias não se inventam, elas recriam-se e, portanto, se olharmos para o passado e há algumas teorias, como a teoria do Maslow, que apontava como uma dos pontos dos valores basilares que tinha a ver com a segurança, eu creio que é exatamente aí que nós estamos neste momento, mas com uma nota que me parece absolutamente particular e determinante na abordagem deste tema. Sim, é verdade que o fator segurança vai ser preponderante para aportarmos uma boa experiência a quem visitar os nossos centros. Agora, o que me parece é que, e esta é uma visão muito pessoal, estamos provavelmente a fazer com que a segurança tenha um papel quase de exclusividade naquilo que é a experiência de shopping, e esse é um erro no nosso entendimento. E porquê que é um erro? Porque, e pegando naquilo que a Helena dizia, que a essência da compra, ela continua e continuará sempre a ser não na lógica da aquisição do produto ou do serviço, mas sim tem a ver com a memória da compra, tem a ver com o apelo aos sentidos que nós podemos aportar às pessoas. É isso que as pessoas irão guardar em termos de memória para o futuro e não tão simplesmente aquilo que compraram. E se isso é verdade, já era verdade e continuará a ser verdade, então o que é chave aqui é como é que nós podemos introduzir este sentido, este valor, esta necessidade que é a segurança na experiência de compra. Sendo que a mesma deverá estar lá, mas a mesma não pode ser, e este é o ponto crítico para nós, não pode ser o exclusivo da experiência de compra. Como é que nós estamos a preparar-nos para tal? É mais fácil de identificar o tema do que resolvê-lo. Existem alguns caminhos que nós vamos tentar explorar. Um dos caminhos que tinha a ver com algo que nós já definimos no nosso posicionamento como core, tem a ver com a parte de hospitalidade, ou seja, a forma como nós acolhemos os nossos convidados, que carinhosamente tratamos as pessoas que nos visitam como convidados, a forma como os tratamos na sua visita aos nossos centros. E, portanto, o fator hospitalidade continuará a ser determinante naquilo que é a nossa experiência de compra. Agora, como é que o adaptamos a esta nova realidade?
Como é que conseguimos continuar a aportar este sentimento de welcome, de sejam bem-vindos, numa lógica em que provavelmente as pessoas vão procurar algum distanciamento físico, mas não um distanciamento social. Aliás, há pouco tempo ouvia um especialista nesta área de saúde que ele dizia que detestava o termo distanciamento físico, aliás, distanciamento social, porque isso é quase antinatura e não é aquilo que nos caracteriza enquanto humanidade. E, portanto, a verdade é que tentaremos trabalhar o tema do distanciamento físico, mas sempre aportando ao mesmo a proximidade que o tema hospitalidade, que tão bem temos vindo a explorar no passado e que queremos continuar a explorar no futuro. E, portanto, resumidamente, sim, segurança é chave, mas não pode ser exclusivo daquilo que é a experiência de compra, e a experiência de compra, essa sim, continuará a ser absolutamente fundamental e suportada não na questão daquilo que estamos a comprar, mas sim no momento, nessa viagem que é o momento da aquisição e esse apelo aos sentidos que criará memórias, as quais levam naturalmente à construção de marcas. Pegando precisamente nessa experiência de compra, eu agarrei aqui uma frase até partilhada por vocês nas vossas redes sociais nos últimos dias, em que o Ralph Lauren dizia que cada dia é uma oportunidade de reinventarmos. Quando fala nessa questão da compra, será a compra de um produto e essa experiência o suficiente para nos levar ao retalho físico, ou entretanto vão pensar em acrescentar alguns layers, seja através de lançamentos exclusivos, seja através do entretenimento, para acrescentar valor a essa experiência, ou o caminho será cada vez mais o tal digital, a compra online cruzada com o espaço físico? Como é que estão a pensar esse futuro? É engraçado porque esta questão do digital ou do online versus o offline parece que é quase, nestes temas, parece que é o elefante na sala. Mas, Wanda, eu chegarei lá, se me permitir, vou só fazer aqui um pequeno resumo daquilo que consideramos que são as três principais questões que se encerram, curiosamente, exatamente nesse ponto que acabou de referir. Eu não sei se com isto podemos estar a decepcionar as pessoas, mas a verdade é que nós conseguimos identificar as questões que consideramos chave, mas infelizmente não temos as respostas para as mesmas. No entanto, pelo menos pela identificação das mesmas, conseguiremos focar os nossos recursos a tentar encontrar respostas e soluções. Uma das questões que nós consideramos chave, e isto numa lógica, eu diria, de curto prazo, e numa perspectiva do retail, numa lógica macro, tem a ver com gerar cash ou gerar valor. Até porque as duas parecem ser exatamente a mesma coisa, mas na verdade não são a mesma coisa. Se é verdade que, por causa da questão da gestão de estoques, que ficaram em grande quantidade acumulada nos últimos meses devido ao lockdown, e por isso entende-se que o papel ou a decisão que as marcas irão tomar, a maioria delas no curto prazo, será de uma estratégia de sell-out agressivo, entendido como vamos reduzir preços para vender a máxima quantidade, para gerar cash. A verdade é que isso não poderá ter como consequência gerar margem. Ou seja, se eu de repente tiver uma estratégia muito agressiva, sim, poderei gerar alguma liquidez, mas não é isso que me vai dar, do ponto de vista de margem, de rentabilidade das vendas, aquilo que as marcas precisam numa lógica de sustentabilidade no longo prazo. Por outro lado, ainda nesta lógica do gerar cash ou gerar valor, é perceber como é que as marcas poderão continuar a gerar valor, mas enquanto posicionamento e enquanto valores de marca, que a Helena fez ainda há pouco tão bem a referência. Porque, atenção, que a minha relação enquanto consumidor com as marcas não se resume à lógica de eu comprar um determinado produto agora porque ele é mais barato. A minha relação com as marcas, com os valores das marcas, vai muito para lá além disso. E, portanto, vai ser interessante perceber como é que as diferentes marcas, não só nesta lógica do mercado, segmento luxo e o restante mercado, mas perceber como é que as diferentes marcas se vão posicionar relativamente a esta necessidade de gerar cash, mas continuar a gerar valor de marca. A segunda grande questão que nós entendemos que esta questão do Covid lançou tem a ver com a lógica do fast fashion versus sustentabilidade. E entendida a sustentabilidade aqui
como a sustentabilidade do modelo de negócio, e outra tem a ver com a sustentabilidade enquanto impacto ambiental neste mundo que nós vivemos. E é curioso perceber que, ainda há pouco tempo, o Sr. Giorgio Armani publicou uma carta muito interessante em que ele vinha a questionar a forma como a indústria da moda se tem vindo a posicionar na lógica da criação e lançamento das coleções, nesta lógica de quase não darmos tempo às pessoas para elas poderem usufruir de algo que compram, quase como se tudo fosse muito estéril e tudo fosse muito reduzido em termos de impacto no tempo. Pois bem, isso também tem um impacto relativamente àquilo que é o nosso planeta, e isso é um desafio muito grande para as marcas que trabalham este segmento do fast fashion, que eu diria dominou um pouco as tendências daquilo que foi o consumo nos últimos anos, e vai ser muito interessante perceber como é que as diferentes marcas se vão posicionar nesta matéria, até por causa das novas gerações, que tanto falamos da segmentação de gerações, que o que tem de positivo é, de facto, todos nós, creio eu, com mais ou menos em foco, colocamos a sustentabilidade como um ponto-chave, ou um dos pontos prioritários nas nossas agendas. E, por fim, a terceira, última questão, que responde um pouco, não respondo porque eu não tenho a resposta, mas que tem a ver com aquilo que a Wanda colocava, era o offline versus o online. E, na verdade, esta comparação ou esta discussão, ela já não existe, já tampouco faz sentido. Ou seja, a Helena falava da omnicanalidade, há anos que andamos a falar sobre esta questão, a verdade é que, por algum motivo, por diversos motivos, ela nunca se assumiu como uma verdadeira necessidade absoluta por parte de todos os operadores. Aquilo que o Covid nos veio trazer foi a obrigatoriedade da omnicanalidade fazer parte daquilo que é a nossa experiência na relação com os nossos consumidores. E depois, este conceito do phygital, que são sempre palavras punchy, que são muito catchy para despertar a atenção das pessoas, mas que têm uma grande vantagem, que é esta simbiose entre o mundo físico e o mundo online, que é absolutamente fundamental. Agora, ela não se vai materializar da mesma forma para todas as marcas. O que é que vai significar, por exemplo, para o nosso universo de centros comerciais, que apostamos tanto neste driver que é a experiência sensorial? O que é que vai significar, então, a digitalização da experiência nos nossos espaços físicos, que nós tentamos trabalhar como teatralizar para que as pessoas tenham, de facto, boas memórias das nossas visitas? Tem que ser coerente com essa situação e, portanto, o digital tem que aportar ao nosso eixo de posicionamento de proporcionar uma boa experiência, tem que ser mais um add-on para que as pessoas guardem, de acordo com esta experiência digital, algo mais que seja coerente, consistente com aquilo que nós queremos, enquanto centros, partilhar e nos posicionar. Temos um desafio adicional enquanto centros comerciais, que é, nós temos parcerias com 120, 150 diferentes marcas nos nossos centros. E a abordagem que cada marca terá a estes temas será naturalmente diferente. A velocidade com que as marcas abordarão estes temas também ela será diferente. O phygital parece-me que não será uma tendência, é também ele, como a omnicanalidade, uma obrigação. A única coisa que vai aqui variar é a velocidade de adaptação das diferentes empresas, dos diferentes players a esta realidade e a própria adaptação àquilo que é a sua visão e o posicionamento das diferentes empresas. Nuno, muito obrigada. Acho que tivemos aqui um ótimo momento de reflexão sobre aquele que será o regresso e o reinventar do retalho. Certamente teríamos outros temas para discutir, quem sabe num próximo webinar, mas desde já agradecer a vossa participação e agradecer a todos os que nos estão a ver também e um resto de bom dia para todos. Muito obrigada. Obrigado e um bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada.